Deixa eu fazer uma pergunta. Esse direito tributário seria sobre todo o tributo, todo o imposto que você... Vamos pensar, qualquer coisa que você comprar, você recebe um tributo, certo? Tipo, comprei uma coisa no AliExpress. Se eu for taxado, é um tributo, isso? Isso, tem um tributo. Você trabalha com tudo isso ou mais relacionado ao agronegócio? Tipo, sementes e implementos? Não, uma pergunta muito interessante, porque o direito tributário ele é extremamente amplo, é muito amplo. Então, no momento, nós lidamos com o direito tributário a todo momento. A gente acorda e deita respirando direito tributário, né? Faz uma compra aí, né, nos sites do AliExpress, Shopee, né? Você vai pagar tributo. Vai no mercado, você paga ali tributo também. E dentro do agronegócio, nós também temos uma tributação enorme, né? Principalmente tributação relacionada à importação, né? De sementes, coisas do tipo. A gente está vendo aí o agronegócio sofrendo bastante por questão da guerra. Ucrânia e Rússia. Ficou bem atrelado ali. A Ucrânia e Rússia, felizmente ou infelizmente para nós, fornecem muitas sementes, fertilizantes para cá. E isso acaba onerando muito o agronegócio brasileiro. Uhum. Então, dentro do agronegócio, nós temos essa parte de tributação. O direito tributário ele vai resolver essas questões. Por exemplo, resolver a parte de planejamento tributário, por exemplo, é uma área que é muito importante, que é justamente para você fazer o empresário pagar menos imposto. As adequações necessárias para o empresário pagar o imposto justo dentro de um menor valor possível, entendeu? Então, assim, ele precisa orientar juridicamente os empresários, os investidores, sobre quais as cadeias, as oportunidades tributárias têm dentro disso. Uhum. Então ele tem que estar por dentro de todas as mudanças tributárias, as demandas e perspectivas de movimentação tributária no país, para que dentro desse assunto o empresário ganhe dinheiro. Então ele vai ajudar os empresários a viabilizar essas iniciativas. Uhum. Porque tem muito empresário hoje que acha que está ganhando dinheiro, mas se for fazer uma análise de planejamento tributário, por exemplo, ele pode ganhar muito mais. Ele pode ter um caixa melhor. Porque às vezes ele está trabalhando como empresário, mas pode ser que a adequação tributária da empresa dele não está correspondendo. Então, um advogado na área tributária, ele pode sentar com toda essa papelada da empresa e analisar se ele está realmente enquadrado no melhor regime tributário para ele. Tá, aí no caso vamos pensar assim, eu sou, como o Sérgio brinca aqui, afegão médio, nesse sentido. Vamos pensar assim, dando o exemplo do MEI e ME. Tipo, tem vários tipos de tributação, de acordo com o que você importa pro Brasil, né? E o que você ganha, né? Sim. Então, isso tem o aval, né? Então, vamos pensar assim, talvez eu que sou uma empresa vou estar pagando mais por ganhar mais. Isso? Tipo, como que você consegue gerenciar essa tributação? Então, por exemplo, você citou a questão do MEI e tudo mais. Né? Então, o MEI, a pequena empresa. Então, para a empresa poder se enquadrar nesses regimes, ela precisa ter um valor médio de faturamento. O que acontece, às vezes, é que a empresa ela está cadastrada, ela está registrada como empresa em uma modalidade, porém ela não alcança o valor necessário para estar dentro daquela modalidade. Então vamos supor que para uma IP gira em média de 4 milhões de faturamento. Então às vezes o empresário ele está com a empresa dele cadastrada como IP, mas ele não tem 4 milhões de faturamento. Então não faz sentido ele ficar dentro desse regime de 4 milhões e meio se ele não alcança 4 milhões e meio. Então, precisa analisar em que regime que ele está e verificar se o faturamento dele alcança o teto daquele regime para ele se manter ali. Agora, se ele tem um faturamento muito abaixo, aí entra a parte do planejamento tributário. Então, vamos adequar você para sua realidade para que lá no final você consiga ter uma margem de lucro maior, fazer caixa, distribuir o lucro entre os sócios e tudo mais. Então, faz dentro disso essas questões. E dentro, por exemplo, do direito tributário, você tem a questão, por exemplo, de às vezes ter tributo pago indevidamente. A gente tem, por exemplo, o tal de TUST dentro da fatura de energia elétrica, que são alguns encargos ali que as companhias colocam de taxa de transmissão e coisa do tipo que já foi pacificado que não pode ser cobrado. Então, o advogado tributarista ele pode analisar essas questões, porque é sabido que no Brasil existem ainda companhias elétricas que cobram esse TUST, por exemplo. E se ele está sendo cobrado e não pode, a pessoa pode entrar com uma ação contra o Estado
reavendo esse valor que ela está pagando indevidamente. Então, quem vai fazer essa análise é o advogado tributarista. Porque, às vezes, essas questões de tributo, elas vêm muito camufladas dentro das tarifas e tudo mais. Então, acaba sendo um trabalho. E, normalmente, o advogado tributarista ele vai trabalhar meio no solitário, né? Ele não vai fazer muita diligência, ele vai ficar no escritório analisando documento, papelada e tudo mais. Tem um trabalho que ele vai fazer em conjunto com contador e coisa do tipo. Mas é mais por esse viés. E dentro do direito do agronegócio, entra nessa parte também de fazer o planejamento tributário para não fazer o agricultor, né, os profissionais que estão envolvidos ali pagarem um imposto que já estão pagando, né? Você já viu então, Nathan, que na verdade tem uma correlação em relação ao segmento e ao faturamento da empresa para poder ter uma classificação de faturamento. E a especialidade dele é observar todas as oportunidades para o investidor pagar menos. Sim.